Nosso país não está passando por uma fase muito boa, não é verdade? Nós não estamos numa situação econômica favorável. As instituições, especialmente as governamentais, elas não estão em alta, pelo contrário. A corrupção está dizimando esse país. Os valores morais estão se corrompendo também, está se perdendo. Então a gente olha assim o quadro geral do país e pelo menos para esse ano, também talvez para o ano que vem, a gente não tem um prognóstico que seja muito favorável. Eu sei que tem muita gente que está aperreada. Eu sei de gente daqui da igreja que está aperreada, né? Fez algum nível de financiamento, se endividou de alguma maneira, fez algum negócio e agora está assim muito aperreado porque o governo fechou as portas, não tem mais dinheiro correndo. Gente que fecha esses negócios especialmente esperando que a linha do governo compareça, ela não comparece. Está em crise SUAP, está em crise o desenvolvimento de Pernambuco, o Estado está quebrado. A gente olha para esse panorama, os impostos aumentando, as taxas daquilo que para a gente é básico, como energia, como combustível, a gente vê só aumentar, o salário da gente está se desvalorizando, está perdendo, a inflação ela já está acima da meta prevista. O quadro geral é ruim. A gente olha para esse negócio na prática assim, quando a gente está lá fazendo as contas na ponta do lápis, e dá um aperreio. A gente fala assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? Quais são as providências que a gente tem que tomar? O que é que você resolveu a respeito disso? Um bom cristão diria, rapaz, eu resolvi orar. Tá bom, ok. Você orou, está orando, está pedindo a Deus a providência dele, o cuidado dele, mas de forma prática, além de orar, você fez mais alguma coisa? Eu vou dizer que pelo menos assim, uns 80%, talvez mais do que isso, nem orou. Na verdade, simplesmente começou a pensar o que precisava fazer, além de cortar gastos, além de repente dar uma simplificada no orçamento. Também muitos, especialmente os que têm mais energia e os que têm mais condição, começaram a pensar fora da caixa, pensar num outro ganho, numa outra maneira de realizar seus sonhos. A tendência é que a pessoa comece a trabalhar mais, mesmo que ganhe menos. As contas, a gente supõe assim, eu tenho que pagá-las de todo jeito, eu não posso simplesmente dispensar aquele serviço, eu não posso dispensar aqueles canais de televisão lá pagos, aquele pacote lá, eu não posso dispensar a internet, não posso dispensar o celular, eu não posso dispensar o carro, eu não posso dispensar aquele colégio, eu não posso dispensar as parcelas que eu estou pagando. E aí a gente começa a pensar assim, rapaz, tudo isso aqui é essencial, tudo isso, ainda que não seja, mas na nossa concepção é essencial. E aí a gente diz, só tem uma solução, é eu arranjar um outro meio para ganhar mais. Não há pecado em ganhar mais, nem há pecado em trabalhar mais, mas há pecado em correr atrás do vento. Eclesiastes diz que correr atrás do vento é vaidade de vaidade. Quando a gente tem as necessidades e confia no Senhor, a gente trabalha sabendo que o Senhor as suprirá. Mas quando a gente tem vaidade, a vaidade diz qual é a necessidade, e a gente trabalha como alguém que está desferindo golpes no ar. A gente não trabalha mais com uma meta, a gente trabalha mais com uma imposição. Talvez tenha gente aqui nesse auditório que está tão cansado, tão sobrecarregado,
Talvez aqui algumas mulheres assim estão fazendo uma ginástica tão grande para conseguir dar certo as contas e está cansada. Talvez alguns homens aqui assim estão trabalhando que só, e quando vê o final do mês diz: rapaz, eu mal consegui pagar as contas, não deu para nada esse mês. E está apertado, está sofrendo. A Bíblia tem palavra para a gente. E a gente precisa ouvir a palavra para guardar o coração. A palavra consegue realmente fazer a gente sentir paz no meio da adversidade. E eu sei que esse tempo agora é um tempo adversário nosso. Ele está contrário à nossa paz. Crise, já está dizendo, é falta de paz. E a gente está vivendo uma crise. E o que é que a gente faz? Nós estamos seguindo uma série que fala sobre os fundamentos da fé cristã. E chegamos na história de Abraão, nesse começo da história de Abraão, capítulo 12, falando sobre exemplo, um exemplo bem prático, bíblico, de que a fé, de que aquilo que Deus é aquilo que Ele mostra e revela para a gente na história e por meio da palavra, precisa ser aplicado. A gente só tem fé quando vira caminho. A gente não pode ter uma fé, nem pode chamar de fé uma coisa que é teoria, do tipo assim: eu sei disso, eu sei desse negócio aí. Tem gente que fica abusado quando, por exemplo, o conselho que recebe no final de falar da sua crise, o conselho é: rapaz, você precisa entregar ao Senhor. A pessoa fica abusada e fala: eu já sei disso, eu já sei, eu quero saber outra coisa, como é que eu faço? É justamente isso. Fé não é saber, fé é crer. E crer significa que o que eu sei, eu ponho em prática, justamente na hora que eu não consigo, justamente na hora que há impedimentos, que há ventos contrários, é que eu ponho em prática. E aí a gente vê a história de gente feita Abraão, que vem revelado nas Escrituras como sendo pai da fé, passando pelas crises iguais às nossas, passa pelas dificuldades como eu e você passa, e tropeça. Isso é que eu acho maravilhoso na Bíblia. Não mostra super-heróis, super espirituais, super crentes, pessoas perfeitas, mas mostra pessoas que, quando tropeçam, elas se voltam para o Senhor, elas não abandonam o Senhor, elas não se queixam contra Deus. Quando elas tropeçam, elas voltam-se para o Senhor e diz: eu pequei, eu errei, eu endirecei o meu caminho numa direção errada, agora eu preciso voltar. Isso é fé, isso é caminhar com Deus. Mesmo quando a gente pega o atalho, ou mesmo quando a gente tropeça, a gente, quando cai em si, volta, porque a vida é com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós estamos nesse capítulo, que é a introdução, é o começo da história de Abraão. Ele acabou de ser chamado, depois de ser chamado, ele saiu da sua terra, da sua parentela. Semana passada nós vimos que andar com Deus, ter uma vida com Deus, significa literalmente isso, caminhar, literalmente, ou seja, no fluxo da vida, enquanto a gente vai de um ambiente para outro, enquanto a gente sai de uma situação em direção a outra, nesses caminhos e percursos, a gente caminha com Deus. Não pode ser uma coisa programada, não pode ser uma coisa que naquele ambiente eu vivo e no outro eu não vivo. Não pode ser uma coisa litúrgica, que está dentro de um ambiente eclesiástico. Esse negócio de caminhar com Deus significa que do templo
eu vou adorar a Deus no meu escritório. E do escritório eu vou adorar a Deus na minha casa. E da minha casa eu vou adorar a Deus no templo. E em qualquer outro lugar, se eu vou viajar, uma viagem de negócios, e vou de repente fechar aquele negócio que eu acho que vai salvar a minha empresa, eu vou adorar a Deus. Se eu vou viajar em direção às férias, talvez aquela que a gente diz, as férias do sonho, as férias merecidas, que a gente teve que se economizar tanto, que se organizar tanto. Se eu estou indo, eu estou indo para adorar a Deus. Ou seja, caminhar com Deus é isso, é ir de um lugar para outro, de uma situação para outra, em direção a Deus, porque Deus está lá também e eu posso adorá-lo em qualquer lugar. Capítulo 12, a partir do versículo 7, mostra esse fluxo, essa caminhada. Só quero resguardar aqui que Abraão já chegou no lugar. Já chegou no lugar que Deus disse. E a gente vai ler isso de novo. Mas perceba que ele não fica lá, porque ele tropeça, a semelhança da gente. Vamos ler, a partir do versículo 7, por favor, até o final, até o versículo 20, diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Veja de novo agora, versículo 8. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja que no versículo 7 diz: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora o versículo 8 diz: ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9: depois seguiu Abraão dali. Ele sai em direção a novos rumos, tudo indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. O cenário mudou. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, que era mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e a tudo o que ele possuía. Vamos orar. Meu Pai, nós clamamos mais uma vez ao Senhor, a tua doce presença aqui, Senhor, para nos guardar, para nos abençoar, para nos proteger. Como a gente vai poder ser instruído, Deus, se o teu Espírito não superabundar entre nós? Pai, eu falo diante do Senhor como pecador. Eu peço a tua graça e misericórdia sobre mim, Senhor. E peço também sobre os meus irmãos aqui. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos, aplica a tua palavra ao nosso coração,
para que entendamos, consigamos ver aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Me parece que a Bíblia está mostrando para a gente que esse negócio de caminhar com Deus sempre vai ser um caminho dialético, sempre vai ter um tipo de conversa na nossa alma, que é tentação, mas também vai para além da tentação, que diz respeito a essa inquietude da nossa alma. A queda lá de Adão fez com que a gente se tornasse uma pessoa muito inquieta, ansiosa por natureza. A gente tem muito medo, a gente vive sempre debaixo assim, de uma espécie de sufoco existencial, e a gente tem uma apreensão compulsiva a respeito do dia de amanhã. O negócio vai dar certo ou não vai? Como é que vai ser amanhã? Ainda que a Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal, e os cuidados têm que ser só com aquele dia, a gente tem uma compulsão, e talvez a gente que é dessa era mais moderna, tecnológica, cheia de predições, fala sobre o tempo, fala sobre quais são as novas tecnologias, fala sobre as novidades todas. Cada dia aparece um negócio novo. Uma ou 2 semanas atrás chegou no meu e-mail lá um novo MacBook, um bicho é fininho assim, lindo, todo especial. Aí eu fui ver o preço, R$10.000. Misericórdia, quem é que tem dinheiro para comprar um negócio desse? Mas tem um bocado de gente que tem. Aparece uma coisa, aparece outra, vai mostrando para a gente as possibilidades do futuro, e a gente fica olhando para esse negócio todo e começa a ser tragado pela ansiedade. Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o próximo mês? Como é que as coisas vão funcionar? Será que vão dar certo? Essas inquietudes que diz respeito ao futuro, mas diz mais do que o futuro, diz respeito à nossa natureza, à insegurança que a gente tem a respeito de Deus. Esse negócio, esse comichão na alma, vai direcionando a vida, vai deixando a gente sempre não conseguir se satisfazer com aquilo que Deus tem contemplado para a gente, com aquilo que Deus já nos tem dado. Vou pensar aqui, por exemplo, imagina quando a pessoa está pensando em adquirir um imóvel, quando está pensando em adquirir uma nova fase na vida, sei lá, agora quando os netos estiverem chegando, como é que vai ser? Será que eu vou ter condições de ajudar? Agora que eu vou me aposentar, como é que vai ser? Será que eu vou ter condição de pagar as contas? Será que eu vou ter uma subsistência, pelo menos assim, viável? Como é que vai ser? São tantas áreas que podem gerar esse tipo de inquietude. Eu estou falando, mesmo quando a vida está normal, mesmo quando as coisas estão tudo direitinho, a gente já tem a inquietude, já é nossa, independente. Imagina quando o cenário muda, né? Quando chega uma crise, aí a coisa fica muito mais grotesca, fica muito mais avassaladora. Perceba que Abrão, quando Deus apareceu para ele, a coisa que fez foi uma quietude na alma. E quando a quietude se estabelece, ou seja, quando Deus aparece para nós, quando Deus se revela para nós, essa quietude toma conta. A quietude gera adoração. Não tem jeito. A gente não consegue adorar a Deus enquanto a gente está atrapalhado, enquanto a gente está agoniado. A agonia é exatamente o oposto da adoração. A adoração é o reconhecimento do poder de Deus, da majestade de Deus, da pessoa de Deus. Se Deus está comigo, se Deus é o meu Deus, se Deus me contemplou, se Deus olhou para mim, se Deus me ama, se Deus cuida de mim, por que eu estou inquieto? Por que eu vou continuar correndo, brigando, dilacerando a minha vida? Por que eu vou continuar sendo contencioso? Por que eu vou continuar supondo as coisas? Por que eu vou viver julgando e brigando com a vida? Se Deus é Deus, e é de fato o que a Bíblia fala, o que está escrito nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, se Deus é esse soberano, esse
cuidador, esse disciplinador, esse abençoador, se Deus tem um controle da história soberano e nada foge ao seu controle, se tudo isso é verdade, então eu me aquieto. A quietude é adoração. É quando a gente diz: Senhor, eu te conheço mesmo, e o Senhor é digno de adoração. Perceba que a adoração não é louvor. Aqueles que são mais antigos dentro de igreja sabem disso já. Adoração é o reconhecimento da pessoa, enquanto que louvor é o reconhecimento das obras dessa pessoa. É por isso que é possível dar louvor aos homens, porque quando a gente reconhece que uma pessoa fez um serviço bem feito, a gente está louvando. Mas a gente não pode adorar nem a homens, nem a nenhuma outra criatura, porque a adoração só quem merece é Deus. Deus é digno de toda adoração. E quando Abraão foi visitado pelo Senhor, entenda que ele já tinha tido o chamado, ele já está caminhando, o caminho dele já é com Deus, e de repente Deus aparece para ele edifica um altar. Quando Noé sai da arca, ele edifica um altar. Quando Abel quer adorar a Deus, ele edifica um altar. Quando Sete vem em substituição a Abel, que tinha sido morto por Caim, Abel edifica um altar. Perceba, pessoas que caminham com Deus, impreterivelmente, não tem como se negociar isso. Pessoas que de fato foram chamadas por Deus e caminham com Deus, elas adoram a Deus, elas conhecem a Deus, elas têm quietude na alma. Tem momento que a inquietude volta, tem momento que a perturbação de novo chega, e a gente vai ver isso em Abraão. Mas perceba que pessoas que caminham com Deus, elas vão adorar a Deus. Não significa que elas vão participar de cultos. Eu vejo, por exemplo, às vezes pessoas estão aqui no meio da congregação, elas parecem até pessoas assim, que estão cultuando. Elas levantam a mão, ou então quando você olha para elas, elas estão com aquele ar de pessoas assim bem espirituais. Mas enquanto está acontecendo um culto, vez por outra elas estão lá no celular, estão passando mensagem, estão vendo qual é o resultado do jogo, elas estão lá preocupadas com o dia de amanhã, elas estão preocupadas com as coisas que elas gostam mais do que Deus. Porque se Deus fosse mais importante, certamente elas estariam largadas do celular e largadas das inquietações lá fora. Então a pessoa está presente, mas não está no culto. As pessoas estão fisicamente, mas não estão adorando a Deus. É possível que a pessoa até venha e compareça, de repente aquele culto super abençoado. Eu acho interessante. Outro dia eu estava ouvindo o John Piper falando assim: eu não gosto quando os comentários que as pessoas têm quando acaba o culto são mais ou menos assim: eu gostei ou não gostei. Eu estava falando, pouco interessa se a pessoa que veio para o culto gostou ou não gostou, o culto não foi para ela. O que interessa sim é que a pessoa que veio para o culto, ela saiu transformada ou não saiu transformada. De repente a gente vem para o culto para gostar. A gente não vem para o culto para ser chacoalhado por Deus, pela presença de Deus, pela admiração a Deus. Às vezes a gente não vem para o culto nem para conhecer a Deus, porque o interesse é simplesmente a liturgia. Tem gente que está tão apegada dentro da igreja a um bocado de coisa. Por exemplo, imagina se eu tiro o paletó, vai ter gente que vai ficar super sentido. Afinal de contas, o pastor violou o mandamento. Qual mesmo mandamento? Onde é que tem na Bíblia? É costume, é tradição. Imagina se de repente eu deixo de pregar no púlpito, como quando aconteceu, em vez de estar lá, eu comecei a caminhar, algumas pessoas se chocaram: oh, não pode. Ou seja, às vezes o que estamos mais interessados é na liturgia, não é em Deus, não é o que Deus tem para nós, não é a presença que transforma a nossa alma. Eu gostei de John Piper dizer isso, porque de fato às vezes a gente pode sair do culto muito inquieto, muito perturbado,
Afinal de contas, a gente veio para o culto sem muita sintonia com Deus, e de repente a palavra veio, chocou a gente, falou com a gente, e a gente sai daqui transformado, inquieto na alma, dizendo: eu preciso mudar. Glória a Deus. Esse culto foi melhor do que aquele que você veio assistir e falou: rapaz, foi uma bênção tão grande, e você voltou para o pecado. Porque o que importa nessa adoração é a presença de Deus. A presença. Quando a gente vem para adorar, de repente a gente não precisa estar avaliando, a gente só precisa estar admirando Deus e admirando a sua palavra. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, não pense que eu estou dizendo assim: chegue aqui, fique como se fosse um tapado, não confira escrituras com escrituras e simplesmente aceite tudo que for feito lá. Eu não estou dizendo isso, porque quem está pregando é um pecador, porque todos nós somos líderes da igreja, somos pecadores também. Mas o que eu estou falando com você é que existe muito mais do que um pecador aqui. O que eu estou falando com você é que existe muito mais do que uma liturgia aqui. Se a gente veio simplesmente para a liturgia, e se a gente veio simplesmente porque aquele pregador vai pregar, irmãos, a gente perdeu o culto, porque o culto é a Deus. A gente confere escritura com escritura, a gente olha, observa e diz: rapaz, tem Deus nesse negócio. É isso que vai preencher a nossa alma. Abraão foi lá e fez altar. Eu gosto desse negócio porque aqui diz o texto que quando Deus apareceu, Abraão fez o altar. E quando ele se moveu um pouquinho mais, ele saiu de lá daquela região e foi até o meio entre Betel e Ai, essas duas cidades antiquíssimas. Lá no meio ele fez de novo um novo altar. Isso mostra para mim que agora o caminho de Abraão é esse, é o caminho de altar em altar. Ele está indo adorar a Deus. Não importa se ele vai num outro lugar, não importa qual é o novo lugar que lhe aparece no caminho. O caminho pode ser para onde for, é para adorar a Deus. Agora, quando falo pode ser para onde for, isso obviamente está excluído desobediência. Quando vamos desobedecer a Deus, é óbvio que a gente não vai adorar a Deus e não vai fazer altar ao Senhor. Mas no caminho de obediência a Deus, pode ser em qualquer lugar que Deus nos mande. Para onde vamos? Vamos adorar a Deus. Isso me chama a atenção, porque quando a gente não tem mais essa coisa da adoração, a coisa mais fácil e tentadora do nosso tempo é fazer essa distinção entre sagrado e profano. A nossa teologia católica, da qual todos nós de alguma maneira fomos criados, a nossa teologia católica é mais ou menos assim: o trabalho da igreja é santo, o ministério da igreja é para o Senhor, mas o trabalho que eu tenho lá fora é secular. Se é secular, eu pergunto para você: é para adorar esse século? Quer dizer que você gasta, talvez assim, 80% da sua semana, talvez você gaste mais ou menos 60% a 70% da sua vida simplesmente servindo a este século. Quer dizer que seu trabalho lá fora é para o Deus Mamon, ou para o Deus outro qualquer, que seja o nome da empresa que você está lá habilitado servindo. Quer dizer que é isso, irmão? Então, pelo amor de Deus, se for isso, eu quero dizer para você: não fique mais entre dois pensamentos. Se você acredita que a sua vida é assim, dividida entre o sagrado, o ministério na igreja, e o profano, o secular, o seu serviço lá fora, eu quero chegar aqui hoje como Elias e dizer para você: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Porque se Deus é Deus para você, abandone o outro Deus, no nome de Jesus. Porque o que você faz lá fora, se não for adoração a Deus, se for adoração a esse século, se for adoração a Baal, no nome de Jesus, saia e vá adorar Baal. Deus não nos chamou a ter um altar de adoração na igreja e um altar de adoração lá fora a um outro Deus. Nenhum de nós lá fora pode estar servindo a valores desse mundo, a valores das empresas, a valores seculares. Nós temos Bíblia, e se isso não serve para nos demitir,
e para nos posicionar nesse mundo. Se isso não serve para fazer a gente entrar e fazer a gente sair de locais nessa terra, então, no nome de Jesus, escolha a que Deus você vai servir. Porque Abraão sai de um lugar para outro e faz um altar a Deus. Não fica fazendo um altar a outro Deus. E nem Deus permite que a gente faça isso. Se você está lá na empresa, que eu tenho que me calar, porque se eu não me calar eu vou perder o meu emprego. Eu vou dizer para você, no nome de Jesus, perca seu emprego. Mas a coisa está difícil, pastor. O desemprego está aumentando no país. Eu vou dizer, perca seu emprego no nome de Jesus. Eu prefiro ver essa igreja sem dízimo, cheia de gente fiel, até vazia de gente, mas só com fiéis, do que abarrotada de pessoas que estão servindo a outro Deus lá fora. A gente foi chamado para servir a um só Deus, aqui na igreja e lá fora, onde mais Deus enviar a gente. Amém, irmão, ou não? Amém? Amém? Então não vamos cochear, não vai ficar feito um pêndulo para lá e para cá. Está decidido, a gente vai servir o Senhor. Aí Abraão, de repente, entra na crise. O texto diz que ele foi indo sempre ao Negueb. Eu já tinha falado aqui semana passada que o Negueb é a região seca, árida, que tem as chuvas, as monções. Quando vem a chuva forte, ela desce em direção ao Mar Morto. Algumas águas daquelas são aproveitadas por bacias naturais e também eram aproveitadas por pessoas que moravam nas cavernas, que faziam buracos, faziam bacias dentro da caverna. Aquelas águas escorriam e aquilo ficava como uma cisterna gigante, para eles passarem um ano às vezes. Mas o Negueb é o deserto, e a região do Negueb tem algumas áreas que são oásis. E a gente, quando está lá em Israel, passeando ali por aquela terra, que a gente vê, por exemplo, alguma região lá onde Davi normalmente ficava, onde tinha o poço das ovelhas, aqueles poços que foram cavados por Abraão. É tão interessante a gente ver que aquela terra tão seca brota água. É bonito de ver aqueles oásis, mas você, quando sai do oásis, é uma sequidão terrível. Imagina que o texto diz para nós que houve grande seca. Isso quer dizer que não dava para subsistir. Isso me chama a atenção a essa dialética que existe na vida do cristão. O cristão é posto no caminho para adorar a Deus, mas de repente as circunstâncias mudam. Alguma coisa interrompe o fluxo que a gente ia. E quando interrompe o fluxo, a crise que se estabelece faz com que a gente mude a direção. Aí a gente diz assim, agora eu vou subsistir. Agora eu vou providenciar o meu ganha-pão. Porque não dá para ficar vivendo de fé, não. Não dá para ficar vivendo de adoração, não. Esse negócio é muito bonitinho, o pastor fala ali e tal, beleza. Isso é uma teoria massa. Vez por outra tem uma paz muito grande, mas fé não vai botar o pão na minha mesa, não. Fé não vai pagar minhas contas, não. Amém, irmão? Ainda bem que a pegadinha não pegou ninguém. Abraão sai em direção ao Egito. Interessante. Por 2 vezes a gente vê o povo de Deus, essa família de Abraão, indo para o Egito. Nessas 2 vezes, o que motivou o povo a sair da terra que Deus tinha dado para eles em direção ao Egito foi fome. Uma seca grande, a necessidade era real. Eles vão para o Egito. E o Egito é esse celeiro, essa providência que diz assim: aqui tem recursos, aqui você não vai passar necessidade. Então o Egito é uma figura para mim e para você. Estou falando na Bíblia. O Egito é uma figura de segurança, é uma figura de ter as nossas necessidades, diga-se aqui entre aspas, as nossas necessidades supridas. Nós seremos supridos no Egito. Interessante, então, Abraão sai e vai para o Egito sem ter muito medo. Vai.
Quando eu estava meditando nisso, eu fiquei lembrando aqui de uma meditação que eu fiz lá no grupo pequeno, conversando lá com o pessoal, sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana está na beira de um poço cavado por Jacó. A mulher samaritana está em Sicar. Jesus chega lá e Jesus pede água. Quando ele pede água, a mulher tira assim a água e diz assim: como é que o senhor, sendo judeu, sendo homem, está me pedindo água? E Jesus diz para ela: se você soubesse quem é que está lhe pedindo, rapaz, você receberia uma água que nunca mais você voltaria a ter sede. E a mulher disse: então me dá dessa água, porque, rapaz, eu tenho muita sede. Me dá sempre dessa água, porque eu não quero nunca mais voltar a ter sede. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana termina desembocando em adoração. Eles começam a falar a respeito de sede. Daqui a pouco Jesus fala sobre a vida da mulher. Quando fala da vida da mulher, descobre-se que aquela mulher tinha uma vida impura sexual. A mulher já tinha tido 6 maridos. O que ela tinha agora não era marido de verdade, era só um caso, aquele negócio lá mal resolvido. Ela vivia com um cara e de repente a história começa a revelar que as ansiedades, as crises, as necessidades daquela mulher tinham levado ela por caminhos longe de Deus. E aí ela diz para Jesus: olha, os nossos pais nos disseram que nesse monte se adora a Deus. Já lá no povo judeu lá de Jerusalém, diz que é lá em Jerusalém o lugar de adoração. Jesus, qual é o lugar de adoração? Perceba que eles estavam falando de necessidades, crises, problemas que eles tinham, ou que a mulher estava tendo, sufoco na alma, inquietude, e de repente a conversa vai parar em adoração. E Jesus disse: olha, pode me crer, minha irmã, você pode crer no que eu estou lhe falando, que vem a hora, e já chegou, que nem nesse monte, nem lá em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. A mulher disse: eu vejo que o senhor é profeta, eu estou vendo esse negócio. Será que você é aquele Messias que havia de vir? E Jesus disse: pode ter certeza, sou eu, em carne e osso, eu sou o Messias que havia de vir. Ela disse: então eu vou falar para os meus conterrâneos, eu vou descer lá em Sicar e vou dizer para todo mundo que eu achei agora o Messias. No que ela vai, os discípulos chegam com alimento para Jesus. Era meio-dia. Ele estava com fome, os discípulos estavam com fome. Quando eles chegam com alimento para Jesus, eles dizem: mestre, come. E naquela hora Jesus disse para os discípulos assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo para a mulher samaritana, está dizendo para os discípulos: eu vivo de fé, eu sou suprido pela fé. Perceba, Jesus não perde a adoração no meio da crise. Está com sede, mas vive de fé. Está com fome, mas vive de fé. Ele sabe que é na alma, é no coração que se adora a Deus. Perceba que aquela mulher revela para mim, pelo menos, que as crises, as necessidades que a gente tem, existem áreas. Nós temos crise de sede, literalmente, temos. Nosso desempenho vai embora e a gente morre. Nós temos crise de fome, literalmente, hipoglicemia. De repente você está fraco, está quase desmaiando. Nós temos crise afetiva e emocional. Tem tanta gente com depressão. Tem tanta gente que está pulando de um galho para outro, pula de um emprego para outro, pula de um namorado para outro, pula de um romance para outro, pula de um casamento para outro, pula de um leito para outro, porque vive de sexo em sexo, de caso em caso. Conheci aqui na igreja, há outro tempo aí, um rapaz que eu tenho pena. Esse rapaz saiu, depois de ser muito confrontado, depois de ser tentado tratar, esse rapaz saiu da igreja.
Eu tenho muita pena, porque ele vivia assim, de uma cama para outra cama, de uma cama para outra cama, e não conseguia simplesmente viver de outra forma. Havia uma inquietação sexual, uma necessidade de aprovação, uma necessidade do desempenho sexual dele ser bem quisto, bem aprovado pelas mulheres, mas não conseguia se casar, não conseguia permanecer, não conseguia ter vida. Tem tanta gente que está sendo só movido pelas necessidades, e essa parece ser exatamente a dialética da fé. A fé é um caminho que a gente vai fazer um altar para Deus e adorar a Deus. Mas a fé precisa ser experimentada justamente quando vem a crise, a fome, a necessidade. A gente tem muitas necessidades, muitas. Vá botar numa lista. Qual é a sua necessidade? Aprovação? Qual é a sua necessidade? Elogio? Qual é a sua necessidade? Sexo? Todos temos. Qual é a sua necessidade? Vaidade, tapinha nas costas. Qual é a sua necessidade, irmão? Água, beber, tomar um vinho, ficar embriagado. Qual é a sua necessidade? Algum vício, masturbação. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade que você termina justificando, dizendo assim: eu estou numa crise, e agora com o Brasil passando por todo esse negócio, de repente tem gente cristã que está dizendo: eu não tenho condição de pagar um imposto integral, eu não tenho, eu vou falsear aqui essas receitas, porque não dá, se eu pagar eu quebro, está uma desgraça, já não tem dinheiro nenhum na economia, então se eu não falsear eu quebro. Tem gente cristã com tanta necessidade de dinheiro que diz assim: eu agora vou negociar o dízimo, eu não vou entregar o dízimo não, afinal de contas Deus entende, Deus sabe que eu estou passando um aperto miserável, eu não vou entregar o dízimo. Irmãos, qual é a necessidade? Todos temos. Vai dizer que não? Qual é? Esse negócio está impulsionando a gente, movendo a gente em direção a um caminho longe de Deus. Abraão foi parar no Egito. Agora, sabe o que é interessante? Que ele, movido pela necessidade, vai parar no Egito, e quem sofre é a família. A esposa vai comer o pão que o diabo amassou nessa história. Semana que vem eu vou falar sobre o pão que Sara come, e vou falar sobre o procedimento de Sara, que é exaltado por Pedro, elogiado e louvado por Pedro. Vamos falar sobre isso semana que vem. No entanto, eu já preciso perceber com você que as consequências desse caminho, que é só pela necessidade, de repente o homem começa a trabalhar mais, porque precisa pagar a conta dentro de casa, e quem vai pagar o preço é a família. De repente a mulher começa a ter um descaso dentro de casa, ela não consegue mais participar da vida, porque ela tem que trabalhar, ela tem que correr, ela tem que prestar atenção em tudo quanto é coisa, e quem vai pagar o preço é a família, são os filhos. E eu quero perguntar para você, irmão, por causa dessa falta de fé, por causa dessa crise que se avizinha em você, não na situação em si, mas em você, você realmente está disposto a ir para o Egito, para o lugar da provisão, não de Deus, mas a sua provisão? Você está disponível a isso? Você está disponível a mascarar a sua vida, a sua santidade, o seu caminho com Deus? Ele foi para o Egito. E quem pagou o preço foi Sara. O texto diz para nós que no Egito, eles não apenas tinham que comer, mas diz que no Egito ele começou a progredir. Faraó, diz o texto, por causa de Sara, presta atenção, irmão, não por causa de Abraão, mas por causa de Sara, começou a entregar para ele bois, cabritos, ovelhas, camelos. Ele começou a enriquecer, começou a ter servos e servas. Tem
Tem gente que está enriquecendo, tem gente que está conseguindo ter mais do que o que precisa, e está dizendo assim, é bênção de Deus. Eu vou dizer, não é bênção de Deus não. Deus não aprovou, Deus não carimbou, Deus não selou, Deus não ministrou, Deus não quis você nesse negócio. Você está enriquecendo para o seu umbigo, você está enriquecendo para a sua vaidade, você está enriquecendo para destruir sua casa e sua família, você está enriquecendo por vaidade. A crise que era fora deles era a crise de fome que gerava necessidade neles, se tornou uma crise entre eles. Se você ler a história de Abraão e Sara depois, você vai ver que esse negócio não ficou bem resolvido entre eles. Semana que vem eu falo mais sobre isso. Mas perceba, a gente não tem como passar leve pela crise, mas a crise chama a gente, ou chama a gente para abandonar o altar. Deus disse em pessoa, apareceu para Abraão e disse, darei essa terra à tua descendência. Essa aqui é a terra, Abraão, essa aqui, ó, essa aqui, é aqui, ó, aqui. Abraão já sabia, mas a crise foi levando o cara, foi levando. Eu sei que é ali, mas eu estou precisando. Eu sei que é ali, mas eu estou precisando. Não é assim com você? Eu sei que é ali, mas eu estou precisando. Eu sei que é adoração, eu sei que é ler a palavra, eu sei que é oração, eu sei que é buscar a Deus, mas é porque eu estou precisando. Quem vai pagar as contas? Eu estou precisando. Eu sei que é, mas eu estou precisando. A gente deixa Deus. Esse caminho com Deus tem tropeços. É tão triste isso, né? Eu fico tão triste comigo mesmo, porque não era para ser assim, não. Era para caminhar com Deus, era para adorar a Deus, mesmo quando viesse o maior perrengue, era para adorar a Deus. Mas eu vejo em mim mesmo esse negócio de correr por fora. Eu vejo em tantos irmãos, a pessoa está lá, um projeto de casamento, não sei o que, rapaz, eu tenho que comprar uma casa, ou então eu tenho que ter dinheiro para alugar o apartamento, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que ter não sei o que, e começa num corre danado, e Deus fica de lado, se negocia a fé. Eu preciso passar no vestibular, eu preciso passar naquele negócio, eu preciso passar naquele concurso, e fecha os olhos, e estuda, e Deus fica de lado. E tem um bocado de pai que está dizendo assim, a fase agora do meu filho é essa mesmo, se ele não estudar, não passa. Eu vou dizer para você, é verdade, se não estudar, não passa. Mas desde quando a necessidade de passar, ela foi maior do que o altar? Quando? Quando, irmão? Se a gente não ensina os filhos da gente que é possível sim ser bom servo, ser um cara disciplinado, que estuda, que trabalha, que faz a coisa séria, mas adora de verdade a Deus pelo estudo, pelo trabalho, pela vida com a igreja, pelos ministérios, em todas as áreas. Se a gente não ensina, os nossos filhos vão dizer assim, rapaz, esse negócio assim de altar, é quando der tempo, é ou não é? É quando der. A gente vai destruindo a família. Tem um bocado de filho que não conhece a Deus. Ele só conhece as necessidades dele, porque eu e você criamos eles assim, dizendo, a sua necessidade é quem lhe governa, vai, tu precisa vencer, tu precisa ganhar, tu precisa isso, tu precisa aquilo, e o menino vai, e não é mais altar. Vamos orar, irmãos? Eu queria orar com você e por você, nessa manhã, clamando a Deus por misericórdia, porque a crise financeira é grande, que esse momento causa apreensão, inquietação, crítica, tristeza,
mas o altar do Senhor precisa ser o centro. A gente precisa ir de um canto para o outro fazendo altar, adorando. Se você me entendeu e está aí com crises, com lutas, mas você está dizendo: rapaz, eu quero edificar altar. Eu não quero simplesmente tentar providenciar o futuro, o pão, mas eu quero adorar. Eu quero viver edificando o altar na minha empresa, na minha família, na igreja, no ministério, nos meus escritos, nos meus estudos, no meu saber. Eu quero edificar altar, adorar ao Senhor. Irmão, se você quer isso, eu queria convidar você a ficar de pé. Fique de pé, eu queria orar com você e orar por você. Eu também quero, eu já estou de pé. Então vamos orar juntos. Se você quer, fique de pé, por favor. Amém. Senhor, Tu estás vendo, nós ficamos de pé voluntariamente. A nossa luta é grande como foi a de Abraão, e o Senhor é maior, como foi com Abraão. Agora, Pai, nos apresentamos para o Senhor as nossas falhas, debilidades, problemas e crises, e dizemos ao Senhor: por favor, aquieta o nosso coração na Tua presença, Senhor. Faz de novo a gente ver o Deus grande que o Senhor é. Faz de novo o nosso coração descansar na Tua sombra, na sombra do Onipotente. Faz de novo, Senhor, nossa alma se apegar ao Senhor e dizer: Deus, eu Te quero mais do que o ouro, mais do que tudo, eu Te quero, Senhor. Cobre meus irmãos e a mim com a Tua santa e poderosa bênção. Alimenta o nosso coração e nos fortalece. Engrandeça, Senhor, o Teu nome na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, esposa, marido, em tudo que estivermos. Senhor, engrandeça o Seu nome. Faz a Tua vontade ser mais nobre do que as nossas necessidades, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.